Olá, amigos, estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a nossa realidade, sairmos um pouco da fantasia, ok? Então vamos falar um pouco do que vem a ser o sagrado, ok? Eu gostaria de pedir a vocês, antes porém, que para ajudar o nosso canal, por favor, dá um like, se inscrever e compartilhar o nosso vídeo. Muito obrigado. Bem, vamos ao que interessa então. O que vem a ser o sagrado. Antes, mais uma vez, vocês me desculpem, eu quero dizer o seguinte: essas publicações que são feitas têm a intenção de fazer com que a gente pense um pouco mais sobre nós, sobre a nossa vida, sobre aquilo que pensamos e fazemos. Não temos, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, a pretensão alguma de acharmos que estamos certos nas nossas opiniões, nas nossas ideias, naquilo que falamos aqui. A finalidade principal é fazer com que a gente reflita, pense sobre tudo isso que eu falo e tirarmos as nossas próprias conclusões do que pode ser útil para a nossa vida, para o nosso cotidiano ou não, ok? Porque cada um de nós tem o direito de acreditar nisso ou naquilo e fazer assim ou assado. É claro e evidente que todas as nossas atitudes vão gerar reações, ok? Toda ação gera uma reação. Então, todas as nossas atitudes boas vão dar boas reações, certo? Bem, enfim, nós não temos nenhuma pretensão de acharmos que estamos certos em tudo e darmos a última palavra, ok? Fica aqui só uma reflexão para que possamos pensar um pouco melhor e vermos se certas coisas são certas ou erradas, ok? Então vamos ao nosso tema principal, que é, na nossa opinião por aqui, o que vem a ser o sagrado. Bem, as pessoas acreditam, muitas pessoas, claro, evidente, não todas, que a Bíblia é algo sagrado, né? Então, outros nem tanto, não acreditam tanto. Alguns religiosos, né, dependendo da sua religião, têm seus livros como sagrados, uma coisa que vem diretamente de Deus. Bem, a nossa opinião por aqui não é bem por aí. Eu, pessoalmente, acredito que o sagrado é outra coisa. Porque tanto a Bíblia, quanto os livros da doutrina espírita, quanto o Antigo Evangelho, né, o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, tem o Antigo Testamento, tem os livros das religiões, da doutrina espírita, são 5 livros que foram psicografados por Allan Kardec. Para quem não é espírita, eu vou explicar um pouquinho o que é psicografado. Bem, existe na doutrina espírita o médium. O que é o médium? É um ser humano que serve de instrumento para aquilo que os espíritos falam, ok? Ou ditam. Então, Allan Kardec é um médium, né? Então ele recebia essas informações dos espíritos e escrevia tudo o que os espíritos falavam. Allan Kardec fazia as perguntas, os espíritos respondiam, então ele registrava tudo isso aí. Assim nasceu, se assim podemos dizer, um registro da doutrina espírita, que até então ela não tinha registro algum. A doutrina espírita não nasceu com Allan Kardec, meus irmãos. Ela já conta desde mais de 36, 46 mil anos antes de Cristo. Tá? Então não é uma novidade, mas porém ela foi registrada, né, oficialmente e codificada por Allan Kardec. Foi um trabalho muito grande e muito importante que nos esclareceu muita coisa, ok? Então a doutrina espírita, na verdade, ela foi baseada em quê? Nas informações que esses espíritos, que são muitos, são diversos, trouxeram as informações para Allan Kardec.
Esses espíritos nada eram diferentes da gente. São espíritos de pessoas que já viveram, morreram e devem ter reencarnado já novamente, ok? Então não são espíritos anjos de Deus, espíritos super elevados. Não, são espíritos comuns que estavam nos trazendo o que estava acontecendo com eles, que depois que eles morreram. Assim, com essas informações, Kardec montou o seu livro, certo? Fez a codificação. É claro que algumas perguntas foram feitas baseadas nas informações de Jesus, naquilo que Jesus falou, etc. e tal, tá? Mas esses espíritos não eram espíritos anjos, não, angelicais, não. Espíritos comuns como a gente. Porém, estavam desencarnados e podiam dizer o que estava acontecendo com eles. Ok? Então, o que vem a ser o sagrado? O sagrado é aquilo que o homem, né, determinou como sagrado. Agora, se a pessoa determina que são os homens alguma coisa como sagrado e os outros obedecem, obedecem porque querem obedecer, porque aceitaram aquilo como sagrado. Ok? Então, é claro que cada religião tem aquilo que ela institui como sagrado. Eu, pessoalmente, não acredito que a Bíblia seja sagrada, porque não foi Deus quem a escreveu, muito menos não foi Jesus, ok? Jesus não escreveu nada, nem criou religião alguma. Então, o que vem a ser o sagrado? Na nossa opinião por aqui, o sagrado são as nossas atitudes boas, isso é sagrado. Quando nós nos doamos para alguém, quando nós ajudamos alguém, quando nós somos prestativos, quando nós somos indulgentes, quando nós perdoamos aqueles que, por algum motivo, tenha causado algum transtorno para a gente, tudo isso é sagrado. O sagrado é a gente procurar ser útil às pessoas. Isso é sagrado. Agora, aquilo que está escrito nos livros, tem contos ali, passagens de Jesus, que até hoje são válidas. É incontestável a gente dizer que aquelas palavras, aquelas frases são erradas. Não. Tem muita coisa boa na Bíblia, no Evangelho, no Pentateuco da doutrina espírita, que são 5 livros, ok? Já falei aqui para vocês quais são os livros. A Gênese Espírita, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. São esses 5 livros que formaram a base da doutrina espírita, tá? Mas mesmo nesses 5 livros, tem muitas informações ali dentro que foram feitas pelos espíritos, o que quer dizer que eles, por não serem anjos, muitos deles, trouxeram a visão deles, pessoal, o que não quer dizer que eles estejam corretos e certos, ok? Porque a gente vê, mesmo dentro das obras espíritas, né, que são considerados, infelizmente, me desculpe, os espíritas se acham mais sábios do que os outros, infelizmente alguns. Olha bem, tem muitas exceções, mas alguns acham que conhecem tudo e sabem de tudo, e acreditam naqueles livros, em tudo que está escrito piamente, sem questionarem alguns fatos que são relevantes, como alguns espíritos que vêm e falam que Deus irá punir na sua, né, no momento que Deus achar que aquele encarnado está com Deus vem e pune. É a visão daquele espírito. Eu acho um grande erro, um grande engano desse espírito. Embora ele acredite que esteja certo, agora os espíritas leem, nós espíritas, e vamos aceitar isso como certo? É coisa de cada um. Eu, pessoalmente, não acredito. Porque, irmãos, querendo ou não, o nosso planeta está numa fase evolutiva, no início ainda. Sendo assim, nós espíritos estamos no início da nossa caminhada. Dentro mesmo da própria doutrina espírita, fala que o planeta Terra já foi um planeta primitivo. Os espíritos que aqui habitavam eram espíritos que estavam começando e saindo da vida humana. Na atualidade, o nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Avançou um degrauzinho na escala evolutiva. Então, os espíritos que aqui habitam são espíritos que avançaram um degrauzinho na evolução. Na doutrina espírita mesmo fala que são 5 graus evolutivos. Ora, se são 5 e nós estamos no 2º grau, nós não chegamos nem na metade. Se nós fizermos uma analogia com a vida humana,
A metade da vida de um ser humano seria aproximadamente os seus 30 anos ou 40 anos. Nós não chegamos nem na metade da nossa vida espiritual. Ora bolas, se não chegamos nem na metade, somos o quê? Infanto juvenil, não é verdade? Agora, se nós somos espíritos infantos juvenis, no início da nossa caminhada evolutiva, como é que um pai de sabedoria, excelência, inteligência pode punir ou castigar um filho que tem um grau desse de inteligência? Como nós poderíamos, né, aceitar isso? Se nós mesmos, como seres humanos, não fazemos isso com nossos filhos quando estão começando a caminhar e a falar. Nós temos uma tolerância enorme com essa criança, né? Com nossos filhos. Nós temos uma tolerância, porque é uma criança, está aprendendo. É assim que Deus nos vê, não de outra forma. E digo mais, a distância entre nós e o nosso filho recém-nascido é 1 milhão ou 1 trilhão de vezes menor. A nossa distância de inteligência, de conhecimento, é 1 milhão de vezes melhor do que a nossa distância de inteligência de onde estamos para Deus. Dá para termos uma ideia como é que Deus nos vê? Dá para ter uma ideia? Como um Deus supremo em tudo poderá castigar um filho seu que está começando a caminhar? Isso é impossível, ok? Isso é sagrado. Sagrado é sabermos que temos um Pai que protege a todos nós e nos ajuda sempre. Esses castigos que alegamos ter vindo de Deus, não vieram nenhum deles de Deus. De Deus só vem bondade e piedade. De Deus vem proteção, vem amparo, vem ensinamento, vem a oportunidade que Ele nos dá de recomeçarmos e para fazermos melhor. Quantas vezes Deus terá paciência com cada um de nós? Ora bolas, irmãos, Jesus falou para que nós perdoássemos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Foi o que Jesus nos aconselhou, né? 70 vezes 7. Dá 490, não é isso? É um conselho de Jesus, de não perdoássemos a cada mal que nos fizessem, 70 vezes 7. Ora, e nós não somos bons, mas é uma obrigação nossa. Imagina quantas vezes, então, um ser muito melhor do que a gente irá nos perdoar. Será que a gente consegue entender muito bem isso? Será que a gente vai continuar aceitando as informações que Deus irá nos punir ou nos castigar se fizermos isso ou aquilo de errado? Será? Irmãos, nós temos que ter a responsabilidade com as nossas atitudes. Isso é o fator principal. Não é porque Deus não irá nos castigar que nós vamos abusar. Porque o abusar tem consequência. Como eu falei no início, toda ação gera uma reação. Concorda comigo? Na vida natural, aqui na vida humana é assim. Se a gente rouba, a polícia pega, a gente é preso. Qual a consequência? Qual a reação do ato de roubar? Ser preso, ir para a cadeia, sofrer as consequências. Está na natureza. Ok? Então todas as nossas atitudes negativas para com nossos irmãos, para com nossos semelhantes, terá uma reação, porque está na natureza. Mas não é Deus que está nos castigando, somos nós mesmos que estamos nos castigando. Mas por que nós nos castigamos? Para que nós mesmos possamos parar de cometer aqueles erros. Isso é natureza. Ah, mas tem uns que ficam errando sempre e nunca vai parar de errar. Essa é a nossa visão acanhada. Porque a vida não se acaba no túmulo. Não, a vida prossegue. O que acaba no túmulo é o corpo físico material. A nossa vida prossegue, nós continuaremos vivos na vida espiritual, para retornarmos em outra vida aqui na Terra, ou em outro planeta, seja como for, nós retornaremos. Então tudo aquilo que nós fizemos ainda está dentro da gente nos cobrando. Por isso que Jesus disse, não adianta procurar Deus aqui, acolá, em qualquer outro lugar, porque Deus está dentro de nós. Ora, se nós temos, dentro de nós, uma justiça plena, é claro que ela vai nos cobrar, nós vamos nos cobrar nós mesmos. E daí começamos a nos impor dificuldades.
Nós mesmos nos impomos sofrimento, a dor. Que na verdade sofrimento não existe. Sofrimento é opção. Mas a dor, quando é muita, nós acabamos sofrendo com a dor, não é verdade? Alguns sofrem com a dor, outros não. Ok? Então, o sagrado para a gente, irmãos, não é o livro da doutrina espírita, os 5 livros, não é a Bíblia, não é o Evangelho, porque ali tem coisa do homem. Nós somos homens. Que são homens? São espíritos que estão temporariamente no corpo, presos no corpo, que somos nós. E com isso nós trazemos nossos defeitos. Infelizmente, cedemos às influências da matéria e colocamos as nossas opiniões. Não é verdade? Assim nasceram as religiões. Assim foram criadas pelos homens. Quando mesmo Moisés subiu no Monte Sinai e veio com as tábuas de pedra escritos os 10 mandamentos, muitos acreditam que ele conversou com Deus. Lógico que não conversou com Deus, isso está mais do que evidente, é impossível. Deus, física, pessoa, é impossível. Ele foi inspirado por alguns espíritos bons protetores, que queriam fazer o bem para aquele povo ali. Essa foi a inspiração. Agora, é impossível um Deus supremamente bom e caridoso ter uma gota de vaidade. Dentro dos 10 mandamentos, se nós pensarmos, está lá escrito: não amarás ninguém sobre a terra, sobre o mar, sobre o que amarás somente a mim, teu Deus, teu Criador. Espera aí, Deus precisa disso? Que a gente fique bajulando Ele, amando Deus? Deus não precisa da gente nesse sentido, não. O que Deus espera de todos nós, um dia nós faremos isso. Espera que nós nos ajudemos uns aos outros, mutuamente, cada um ajudando o outro. Aquele que mais tem, cedendo para aquele que mais precisa. Seja amor, seja conselho, seja financeiramente, seja como for. É isso que Deus quer ver. Por isso que nós fomos criados, para ter uma vida boa, uma vida tranquila, de paz e amor. Estamos caminhando para lá. Chegaremos. Não importa quanto tempo demora. Já atravessamos milhões de anos para chegarmos onde estamos. E estamos ainda no início da nossa caminhada evolutiva. Então faltam alguns milhões de anos a mais. Ok? Agora, a nossa vida só vai melhorar com as nossas atitudes. Quando nós acreditarmos e tivermos mais fé no futuro. Porque até então nós não temos. Mesmo dentro do meio espírita, por mais que se fale, por mais que se estude, muitos ainda duvidam de como vai ser a vida futura, esperando que quando chegar na espiritualidade, seja tratado com pompas, né? Com toda a proteção possível. Mas não adianta, porque a consciência de cada um de nós está dentro da gente. E é isso que nós levamos daqui, o que acreditamos ser, o que acreditamos dentro da gente, as nossas culpas e os nossos erros. Certo? Isso é a pior coisa que tem, é sairmos da vida com culpas. Pelos erros, porque todo mundo comete erros. Vamos admitir que somos fracos ainda e não temos condições de sermos melhores do que somos. No entanto, temos em condições de lutarmos para sermos melhores. Ok? Essa luta é a nossa necessidade. E não vamos esquecer que perder uma batalha não é perder a guerra. Ok? Então, o que é sagrado? O que é sagrado é respeitar seu semelhante. Porque quando nós respeitamos nosso semelhante, nós estamos respeitando o nosso Criador. Lembra de um conto, uma passagem de Jesus que ele fala, quando a gente alimenta um mendigo na rua, quando a gente dá um agasalho a uma pessoa na rua que está passando frio, quando a gente faz um favor para o necessitado, estamos fazendo um favor para quem? Para Jesus e para Deus. Ok? Então não se preocupe em ir para uma casa espírita, ou um templo, ou uma casa religiosa, rezar e fazer oração. Ok? Até mesmo dentro disso tem um aspecto dentro disso aí que Jesus fala, ó, deixa a tua oferenda no altar e vá primeiro se reconciliar com o teu irmão. Depois volte e faça a oferenda. Então ele bota essa figura, né, de Deus em segundo plano, nesse sentido, porque quando a gente está fazendo lá para o nosso irmão, estão fazendo para quem? Para Deus, porque é isso que Ele quer, nos ajudando uns aos outros. Ok,
Que adianta a gente ir para as igrejas, para os templos, altares, né, e achar que isso é sagrado, fazer isso toda semana ou todo dia, não importa quantos dias seja no mês, como sendo sagrado, ficar orando, 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 e quando a gente, na nossa casa, tem um vizinho ao lado passando necessidade, a gente finge que não vê. Isso é sagrado, ir para a igreja toda semana? Na visão de alguns é, não é verdade? Mas o sagrado mesmo, irmão, são nossas atitudes para com o próximo. Isso nós devemos entender como sagrado. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.